Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, todos abrem a Bíblia. Nós vamos ler aqui no segundo Evangelho por Marcos, capítulo 9. E nós vamos iniciar do versículo 30 em diante. Glória a Deus. Aqui Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Glória ao Senhor. Então, nós vamos ler. Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que todos acharam, irmãos, então nós vamos ler aqui. Aqui a palavra de Deus diz assim, ó. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum. E, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáis, glória a Deus, que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E eles, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-nos no seu braço, disse-lhe: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas a quem me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amados, vamos até aqui, tá bom? Então vejamos aqui na palavra de Deus, queridos, que aqui já no versículo 30, o nosso Senhor Jesus, ele vai falar sobre a morte, a sua morte e também a sua ressurreição. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, meus amados, que ele estava dizendo que partiu ali para Cafarnaum, ali na Galiléia, e ele não queria mais que os outros soubessem. Então já tinha ele tinha que estar com a intimidade com os seus discípulos. É um momento que era para o nosso Senhor Jesus ficar com os seus 12 discípulos, né? Então já ele não queria se manifestar com as demais da multidão, as demais pessoas. E nessa passagem nós estamos vendo aqui, né, irmãos, que ele se ajuntou. E aí é onde que ele entra nesse versinho 31, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Então veja, irmãos, nós vemos aqui que é a segunda vez que Jesus fala sobre esse assunto, sobre acerca da sua morte. E mais uma vez, ele passa para os seus discípulos, né, amados, e que breve, né, iriam acontecer, né, o mais breve iriam acontecer. Isso nós podemos ver que está escrito no livro de Marcos, capítulo
8, versículo 31, se vocês voltarem ali, vocês vão ver que o Senhor Jesus, mais uma vez, ele acaba dizendo, né? Olha aqui, ó, Marcos capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, quer dizer, sofresse muito, glória ao Senhor, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais, sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, aqui no capítulo 8, Jesus já vinha falando com eles, aqui, irmãos, mas depois, no capítulo 9, o Senhor Jesus chama eles à parte, e mais uma vez o Senhor mostram para ele que Jesus, por ser Messias, e para os discípulos e para os profetas, aliás, para os escribas, para as outras pessoas, o Messias, ele não sofre. Por isso que o Messias é um rei, rei não sofre. Então, olha, irmãos, que dificuldade para eles entenderem isso. Porque o Messias, ele é soberano, está lá em cima, no trono, né? O rei, e os discípulos esperavam isso, que logo, logo o povo arrebatasse Jesus para sentar no trono de Davi. Jesus seria um tipo de um militar na mente deles, tá bom? De muitos deles achavam que Jesus ia criar um reinado aqui na terra, mas a verdade é que Jesus trouxe o seu reino lá do céu para nós na terra. E é o reino espiritual, mas eles entendiam que era físico, era um reino material. Então, irmão, Jesus já começou a anunciar aos seus discípulos, mostrando o que iria acontecer no futuro. E Jesus ele veio para padecer, para ir para a cruz e pagar os nossos pecados através da sua morte. O próprio Cristo ele pagou os nossos pecados. Nós não iríamos ser resgatados, porque estávamos aqui nesse mundo de mortos, né? Estamos, aliás, ainda, mas o mundo dos vivos, que é Cristo, veio lá do céu, aonde Deus Todo-Poderoso, por isso que fala Deus vivo, o mundo do vivo, o reino da glória de Deus, Deus envia Jesus para nós, e aqui o Senhor começa a mostrar, e os discípulos estavam sendo os primeiros a ser ensinados, o povo, mas, irmãos, os discípulos ainda tinham algumas dificuldades, não conseguiam entender, porque era encoberto. Nós vamos ver ali um pouquinho mais à frente. Glória ao nome do Senhor Jesus. E você vê hoje, irmãos, a glória de Deus, a bondade. Hoje Deus descobriu para nós. Hoje nós conseguimos, através da Escritura, ele abre a nossa mente e nós conseguimos, então, enxergar o mundo espiritual na fé da palavra e da guia do Espírito Santo. Então, voltamos aqui às Escrituras, depois desse versículo 8, irmão, nós podemos ver aqui no livro de Marcos, agora nós vamos lá para o capítulo 10, para que vocês vejam, capítulo 10, no versículo 33 e 34. Veja aqui, irmãos. Marcos, capítulo 10, versículo 33 e 34. Jesus estava dizendo: Eis que nós subiremos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Quem era o gentio? O Pilatos, soldados romanos. Os romanos eram os gentios. Então, os judeus, que eram os escribas, os fariseus, entregarão na mão dos gentios. E aqui nós veremos no versículo 34 que escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Vejamos, irmãos, que os gentios, que são os soldados, eles começam então a fazer Cristo padecer. Ele foi cuspiram em Jesus, pegou uma coroa de espinho, colocou na cabeça do nosso Senhor Jesus, e depois com uma cana bateu e aquilo foi cravando e rasgando ali a coroa, a cabeça do nosso Salvador. E depois colocou uma capa escarlate, né, como rei, e tamparam o rosto dele e esbofeteou e falou: profetiza quem te bateu.
Olha quanto que Jesus padeceu, fora as chicotadas, enfim, irmãos, o Senhor sofreu mais do que qualquer uma pessoa. Mas tudo isso para resgatar as nossas almas. Hoje, glória ao nome de Jesus. Eu creio que todos vocês devem estar felizes, por mais que prova que nós passamos, por mais luta que nós sofremos, mas vocês devem estar muito felizes, porque olha quem somos nós, pessoas simples, somos frágeis, não somos pessoas de renome, simplesmente uma pessoa simples. Mas só que Jesus, o nosso Deus, escreveu o nome de vocês no livro da vida. Aqui na Terra, muitos de nós não somos considerados, e graças a Deus, porque talvez nós íamos errar na presença de Deus. Por isso que o Senhor permite as nossas lutas, as nossas provações, em algum momento a gente padece, para quê? Para que nós vejamos que só Cristo pode nos salvar. É aí que toda a igreja busca a presença de Deus em oração, busca a presença do Senhor, e por ele nós somos salvos. Mas o que é mais lindo e maravilhoso é o amor de Deus sobre a vida de todos vocês e de todos aqueles que vão ouvir e que também têm o Espírito de Deus, aqueles que querem entrar na presença de Deus, porque já está determinado do Senhor, ele sabe quem vai e quem não vai. Então, irmãos, glorificai-vos a Deus, que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é muito maravilhoso. Então, nós padecemos, sofremos, mas somos vitoriosos. Breve Jesus dará vitória para todos. E não é a vitória aqui na terra, não, irmão. Vitória sobre uma pessoa, sobre outra pessoa, ou sobre um emprego, ou sobre alguma coisa. Não, a vitória maior é você subir para a glória de Cristo e vencer o pecado. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne e contra o espírito, contra a carne, né, o sangue e a carne. Nós lutamos contra o espírito. Que espírito é esse? Contra os espíritos malignos, demônios, príncipe das trevas desse século, contra o próprio inimigo nosso. Mas Jesus Cristo deu para nós poder. Vocês podem ver em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus deixou bem claro: eis que vos dou poder para vocês pegarem em escorpiões e serpentes e toda a força do maligno, quer dizer, destruir toda a força do maligno, e não vai acontecer nada com vocês. Jesus deixou isso para os discípulos e deixou para aqueles que seguem Cristo Jesus com todo o seu coração, estão na autoridade de usar esse nome poderoso para expulsar todos os espíritos malignos que rodeiam em nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vejamos aqui, irmãos, o que o Senhor deu a graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? Ele deu a graça aqui que vocês estão vendo, irmãos, nessa passagem. Então, aqui diz assim, essa passagem, né, irmão? Que Jesus estava falando da sua predição e que ele é Cristo e que ele seria entregue. Então, ele ensinava desta forma. Irmãos, e os discípulos, eles estavam receiosos sobre esse assunto. Vocês podem ver aqui, ó, no capítulo 9, voltando para o 9, aqui o nosso... Olha aqui, ó, no versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra e ficavam receosos em fazer essa pergunta, interrogar o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos isso aqui também. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Os discípulos não estavam entendendo, porque o próprio Senhor lhe encobriu isso, porque não era a hora. Está entendendo, irmãos? Ele acabou encobrindo isso para que eles não percebessem e não entendessem. Vamos ver isso também no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 45. Olha que glória ao Jesus. Capítulo 9, versículo 45. Mais uma vez, olha. Eu vou voltar no 44 para que vocês entendam.
E ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus, mais uma vez, alertando os discípulos, e no versículo 45 está assim, ó. Mas eles, os discípulos, não entendiam esta palavra que lhe era encoberta, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então, várias vezes o Senhor Jesus, ele usa como filho do homem. E assim o Senhor permitiu deixar encoberto. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Também tem coisa que Deus fala conosco e no momento não é a hora certa para nós entendermos. E chega o dia que vamos entender tudo. É como Deus fala naquele momento, você não entende, aí o tempo vai passando. Depois que passou, aí você entendeu tudo. Aí você falou, meu Deus do céu, eu não tinha percebido isso, e aconteceu. Isso já aconteceu na vida de muitos de nós. Então, o nosso Senhor, ele é maravilhoso, irmãos. Voltando para o capítulo 9, aqui agora nós vamos ver que os discípulos, eles começam no caminho achando quem era o maior. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós, seres humanos, por isso que quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós temos que vigiar, orar e vigiar a nossa própria vida. Porque, irmãos, o ser humano, ele gosta de ser exaltado. Ele gosta que o seu nome seja famado. Isso é do ser humano, é do pecado. A pessoa gosta de glória. O ser humano, ele gosta, irmão, ele gosta de ser aplaudido, sabe? Ou aplaudida, seja homem ou mulher. Gosta de estar lá no topo mesmo. Isso aí é fato real. Tem pessoas simples que ela adquire, às vezes até riqueza material, ela muda o ser dela. Quem aqui já não viu uma pessoa, às vezes amigos, irmãos, tão simples, e de repente ficou rico e de repente vira um rosto para os mais pobres? Entra outro tipo de amizade, os mais ricos, os mais abençoados, ou então também a fama de conhecimento das coisas e começa então a se sentir o tal. E assim eram os discípulos, irmãos. Esse aqui é uma coisa que nós temos que vigiar e tomar cuidado. Porque as pessoas, a multidão, ela vai louvar as pessoas. Entendeu? Irmãos, nós que estamos aqui anunciando o evangelho, anunciando para vocês, é claro, muito vai falar, nossa, o servo de Deus é um homem abençoado de Deus, é um homem, tem Deus no coração, e às vezes o elogio chega até a própria pessoa. Aí que está o perigo. Não é as pessoas elogiar, as pessoas dizer que aquele servo é bom, não é esse o pecado. O pecado é quando aquela pessoa recebe aquilo e ela, então, concretiza que realmente ela é boa pessoa, uma boa pessoa, perdão, uma boa pessoa, um entendido ou uma entendida, e aquilo torna-se uma vaidade dentro do coração. Aí é o pecado. É aí que nós erramos. Então, irmãos, tudo aqui que nós estamos falando dentro das Escrituras é do Espírito Santo, é da palavra de Deus. A fonte da sabedoria é Cristo. É o nosso Pai Celestial e o Espírito Santo, os três. Agora, nós participamos da fonte da sabedoria. O servo que Deus usar, seja quem for, que Deus for usar, glória ao nome do Senhor Jesus, a fonte não é ele, é Cristo. Neste momento, aqui na leitura, a fonte é Cristo. Porque se não tivesse o Evangelho, o que nós íamos falar aqui? Que sabedoria ia trazer isso aqui? Nada. Pois Cristo é tudo. Então, amados, esses discípulos, você vê que isso já estava, uma parte do pecado dentro do homem. Eles já estavam discutindo esse assunto. Olha só, que interessante. Durante esse caminho, eles estavam discutindo. Olha o que aconteceu no versículo 33. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, quem chegou? Jesus com seus discípulos. Numa das casas ali, Jesus faz uma pergunta.
que estáis discutindo entre vós aí pelo caminho? Jesus escutou, mas ele não conversou. Olha, tudo tem a hora certa, irmãos. Jesus não poderia entrar naquele momento e falar: peraí, vocês estão errados, não é assim não. Ah, Jesus deu corda para eles. E lá eles discutindo, e achava um, achava outro. E Jesus falou para ele aqui, nesse momento: o que vocês estão discutindo aí entre vós, aí pelo caminho? Aí eles ficaram calados. Nós vemos aqui, no versículo 34, que eles acabaram ficando, né, irmãos, calados. Então, veja que situação que ficou. Eles falaram: Jesus escutou, Jesus ouviu. E aqui nós vemos que... por que eles ficaram calados? Justamente porque pelo caminho estavam disputando entre si qual era o maior. Ah, vocês devem imaginar: Pedro, não, eu sou o melhor, sou mais próximo de Jesus. Aí poderia João falar: não, eu também estou. Aí Tiago: mas eu também estou. Aí os outros: ah, então só vocês. Imagina, irmãos, dentro do caminho com Jesus já havia essa discussão. Vocês entenderam, irmãos? Quando as pessoas não conhecem as Escrituras, infelizmente, no meio do caminho, que é Cristo, a igreja começa a sofrer bastante, porque um quer ser melhor que o outro, um quer ter a glória, um quer sentar melhor. Numa das passagens, vocês podem ver, que a mãe de João e de Tiago, que os dois eram irmãos, foi fazer um pedido para Jesus Cristo. E falou para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu quero fazer um pedido. Jesus fala: Senhor, eu quero que quando na tua glória, os meus dois filhos, um esteja à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus falou: olha, isso não compete a mim, mas ao meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai é que vão estar. Então você veja que Jesus passou para o Pai Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos, mas houve uma discussão. Imagina a briga que deu ali. Os 10 discípulos escutando aqui. Pedro, então, imagina como Pedro ficou, né? Porque esse pedido era para João e Tiago. Meu Deus, que confusão que virou aquilo. Aí Jesus tem que apaziguar o coração deles, acalmar. Irmãos, é por isso que nós temos de ser amados, em nome de Jesus. Nós temos de ser pessoas que esteja amadurecido no Evangelho. Amadurecida, todos nós amadurecidos no Evangelho. Por quê? Isso é coisa de menino, sabe? É coisa de querer buscar fama. Quem busca fama entra no caminho errado, entra na vaidade, entra no pecado. Nós temos o quê, irmão? Nós temos Cristo. Nós temos que deixar o caminho que é Cristo e andar nele. Ele é o caminho. Existe alguém melhor do que ele para nos conduzir para o céu, irmão? Não existe. Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, voltando aqui, nesse versículo 34, eles ficaram calados, porque, olha, Jesus ouviu tudo. Ih, meu Deus, Jesus ouviu. Mas eles ficaram também calados. E assim, irmãos, nós vejamos aqui, no versículo 35, e eles assentando, chamou os 12. Então, Jesus, naquele momento que chegou na casa, fez a pergunta, eles ficaram em silêncio. Jesus chamou os 12 e eles sentaram. E aqui nós vemos que Jesus, ele disse assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e servo de todos. O que Jesus quis dizer aqui, meus irmãos? Então, como ele assentou ali, ele mostrou uma postura, né, do nosso Senhor Jesus ali como um mestre. E o Senhor estava ensinando. E Jesus inverteu aquilo. Que os primeiros, olha, ali eles estavam disputando quem seria o primeiro a estar ali, o maior no reino do céu. Irmão, quando uma pessoa é grande, né? Como uma pessoa é grande, só um minutinho. Então, amados, nós vejamos aqui que quem quer ser grande, isso é natural. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma posição, tem o subordinado a eles.
Então, por exemplo, se você materialmente dizer, você é um chefe de um trabalho, um chefe de uma empresa, aquele que está subordinado a você, você fala, fulano, faz favor, vai lá buscar tal coisa, traz um copo de água, fulano, vai avisar aquele. Então, ele está em obediência. E essa pessoa que está ali, ela está em zona de conforto, ela só delega as ordens, só vai dando ordem e os outros vão obedecendo. Então, imagina a cabeça desses homens lá no céu ser o maior. Aí Jesus inverte isso. Jesus está dizendo, bem claro aqui, irmão, que o ensino dele, ele inverte isso. Ele está dizendo, se aquele que quer ser maior no céu, ele tem que ser o menor aqui na terra. Ele tem que servir e não ser servido. Entendeu, meus amados? Então, o que acontece? Nós que servimos a Deus, até nós que somos os pregadores, e o Senhor, às vezes, nos colocou diante de um povo, e é isso que poucos entendem, infelizmente, quando alcança alguma posição, aí o povo, claro, a Irmandade vai se ajuntando, respeita aquele servo de Deus, e às vezes aquilo lá pode entrar no coração. Isso acontece, viu, irmãos? Não adianta, isso acontece mesmo. Bom, enfim, nós que estamos, que eu quero dizer, que se nós queremos ser primeiro, nós estamos na frente do povo, não é o povo que vai servir a nós. Somos nós que devemos servir a igreja. Nós temos a palavra que o Senhor nos dá, a revelação da profecia da palavra, e ela tem que servir a igreja. Os primeiros a comer são vocês, depois nós comemos. Muitos falam que nós temos que comer primeiro para depois vocês comerem. Não. Primeiro Jesus mandou seus discípulos pegar, quando vocês lembram da multiplicação dos pães? Lembra? 5 pães e 2 peixinhos, pegou os 12 cestos, um para cada um, e o Senhor colocou os pãezinhos em pedaços ali e também os peixes. Os discípulos foram os primeiros a comer? Foi isso que aconteceu? Não, de jeito nenhum. Os discípulos saíram e foi alimentar todos. Aí sobejou o que sobrou, que o Senhor multiplicou 12 cestos cheios. Claro que os discípulos se alimentaram, mas primeiro o povo. Então, quem quer ser primeiro diante de Jesus, ele tem que servir. Ou ela tem que servir. Tem que cuidar do seu irmão, da sua irmã, estar submisso naquele cuidado. Aí sim, Jesus simplesmente inverteu esse raciocínio humano. Então, o homem pensa que o primeiro ele tem que estar sentado nos melhores holofotes do mundo. Jesus inverteu esse raciocínio. Vocês perceberam, irmãos, que o crente ele anda na contramão deste mundo? Ele anda contra a correnteza das águas deste mundo? É isso que Jesus estava ensinando. Então, nós vemos aqui que no sistema deste mundo, nos valores deste mundo, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava ensinando que ninguém tornava primeiro através de uma agressividade, de privilégios, mas por meio da humildade. Então, você quer ser mesmo, irmã, um dos primeiros, que são muitos primeiros que vão ter, claro, vocês querem ser mesmo? Então, seja humilde. Na humildade, nós seremos primeiro. Os outros, vocês podem ver, irmãos, olha como o ser humano é cheio de pecado. Presta bem atenção nisso aqui. Em termos de negócios, vamos falar em termos de empresa, né? Quando um funcionário está destacando, está vendo o destaque, está indo como chefia ao destaque, o outro funcionário, às vezes, ele quer o lugar dessa chefia, então ele faz uma arapuca, inventa uma mentira, leva para o superior, e aquela pessoa, às vezes, é injustiçada e é mandada embora, e aquele outro entra no... Isso aí acontece de muito, isso, não é? Quantos que já passaram por um problema desse muito grande? Quero dar um exemplo disso, irmão. Há muitos anos atrás, eu acredito que deve ter uns 7 anos atrás. Dentro do contexto dessa palavra aqui, vou contar esse testemunho para vocês. Eu estava trabalhando na loja, vocês sabem que eu tinha na época uma loja de roupa evangélica, e entrou uma moça. Ela
entrou ali e ela queria comprar uma roupa para ela. E na verdade, era um sapato, eu trabalhava com sapato também. E naquele momento ela percebeu que também eu sou um servo de Deus, e ela também é de uma outra denominação, e ela estava passando por uma situação muito difícil. E ela acabou abrindo a sua vida. E ela falou assim que aconteceu uma situação muito difícil na vida dela, que ela estava trabalhando em um outro estado, inclusive, bem próximo de nós, em Minas, e ela tinha uma amiga, e essa amiga estava em situação difícil, e ela convidou essa amiga para trabalhar na empresa com ela, a qual ela fazia parte de uma chefia, quer dizer, tinha uma posição boa. Só um minuto, irmão. Perdão um pouco a demora aqui, precisei sair um instante, irmãos. Então, voltando aqui, nesse testemunho, irmãos, e ela contando, e levou essa amiga dela para o trabalho. O tempo foi passando, a amiga dela teve inveja da prosperidade dela, e a amiga quis a posição dela. E ela começou, então, a levantar falsos testemunhos, levantar muitas calúnias, até que ela conseguiu que o maior do que aquela outra mandasse ela embora. E para a decepção, essa pessoa entrou no lugar dela e começou a chefiar exatamente o lugar dessa moça, dessa irmã que é de outra denominação. Irmão, mas ela começou a chorar, contando a história, chorando, com lágrima, quase soluçando, e nós ouvindo ali. Aí o Senhor me deu a graça de dizer a ela, e ela foi trabalhar numa outra empresa, assim, com bastante, totalmente diferente. Ela tinha que fazer um trabalho para ajudar a recuperar algumas coisas para esta empresa. Irmão, isso são 7 anos atrás. E o Senhor tocou em meu coração e disse para ela, serva de Deus, fique em paz. Sabe por quê? Porque você é um poço, uma fonte de água. O que Deus te deu é como um poço. Suponhamos que o poço tem 20 mil litros de água. E a pessoa vai lá e suga toda aquela água do poço. Aquele dia, seca o poço todinho. Não tem mais água, parece que não tem esperança mais. Mas no outro dia, quando vai lá, olha os 20 mil águas de novo, 20 mil litros de água outra vez dentro daquele poço. E na tua vida, o coração que você tem, tiraram toda a água de você, esgotou toda a água da fonte. Mas o Senhor é Deus e Ele vai repor e você vai voltar a ser o que era. Essa menina chorava, irmão, mas essa irmã chorava. Santo é o nome do Senhor. E chegou um dado momento, ela agradeceu muito. Isso aí foi umas 11 horas da manhã. E ela contou que estava endividada, que ela estava passando por um aperto muito grande, e ela passou por situação difícil. Irmãos, quando foi 4:30 da tarde, mais ou menos, essa moça me liga e me saudou, e ela falou assim, irmão, preciso te compartilhar um milagre de Deus na minha vida, aconteceu agora. Eu falei, sim, minha filha, o que foi? Olha, Deus me enviou aí, e você falou do poço. E quando foi agora, uma empresa me ligou e estava dizendo que estava depositando, era 4.000 e tantos reais naquela época, 7 anos atrás, por um trabalho que ela tinha feito. Ela falou, meu Deus, mas todo esse dinheiro não está errado. Falei, não, isso aqui é o teu trabalho, o teu pagamento, você merece.
Irmãos, de manhã ela estava endividada. À tarde ela pagou todas as suas dívidas. Vocês viram, irmãos? Entenderam? Você vê ainda que a outra pessoa roubou o emprego dela, que ela agiu com bom coração, foi roubada, mas Deus, mais uma vez, abriu uma outra porta para ela. Então, o que nós aprendemos no Evangelho de Cristo, que nós temos que ser humilde. É isso que é importante. Você quer crescer na presença de Deus? Seja humilde. Sirva as pessoas. Ajude os irmãos, ajude as pessoas. É que Jesus exatamente fez. Irmão, tudo que nós olhamos nessa terra, o nosso raciocínio fisicamente é desse jeito, do Senhor é inverso. É por isso que Jesus chamou eles, né? E deixou bem claro que ninguém se tornava primeiro através de uma agressividade ou de um privilégio. Então, tem pessoas, irmãos, tem momento, vamos dizer assim, que às vezes a gente recebe um privilégio. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não ser vaidoso nesse privilégio. Voltando sempre, não deixar que a nossa humildade acabe dentro dos nossos corações. Vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 4. Vamos ver? Vamos ver que nós temos que ser uma pessoa, irmão, bem humilde e sendo servo de todos. Mateus, capítulo 18, versículo 4. Vamos ver o que diz aqui. Olha aqui. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Perceberam? Então, Jesus está nos ensinando que nós devemos ser humildes. Por que aqui está dizendo, irmãos, sobre o menino? Por que Jesus pegou esta criança para dar exemplo para nós que é adultos? Olha bem, irmãos, nós somos pais, nós temos filhos. Jesus pega as crianças, e não nós, os adultos. Ele pega uma criança e ele, então, faz os discípulos pensarem. Voltando aqui para nós, no Marcos capítulo 9, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, no versículo 36, fala assim, ó, Jesus lançando a mão de um menino, quer dizer, pega uma criança, põe bem no meio dos discípulos e tomando nos seus braços, Jesus pega essa criança e coloca no seu colo e disse, aí você vê os discípulos olhando para Jesus e quando olha para Jesus, vê a criança abraçado por Cristo Jesus no seu colo. Aí Jesus disse, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim, mas, não a mim, mas a quem me enviou. Quem enviou Jesus? A Deus. O que o Senhor está ensinando nesse versículo 36 e 37? Então, Jesus, ele usou uma criança, ele pegou uma criancinha ali, como uma demonstração, e ele não mandou os discípulos se formarem, tornar-se uma criança. Não é isso que Jesus estava dizendo. Vocês têm que ficar como uma criança. Às vezes, muitos de nós falamos assim, né? Tem que ser como uma criança. Mas não é bem assim que Jesus estava dizendo, para a gente voltar a ser uma criança, né? Ingênua, brincar como uma criança. Não, irmão. Ele está dizendo que é para nós receber, né? Olhando para aquela criança, nós deveríamos receber aqueles que eram como criança, pessoas adultas, mas com uma humildade, como criança, né? Uma criança, irmão, é um exemplo de uma pessoa sem posição e sem direito naquele tempo. As crianças naquele tempo, irmãos, não era assim valorizado. Até hoje também isso acontece. Pode ver, quando chega alguma visita, não são todos, mas a maioria faz isso. Põe a criança à parte, assunto de adulto, sim, concordo, tem assuntos que são de adulto, mas nós estamos numa mesa de falar das coisas de Deus e criança gosta de brincar, tudo, então eles põem as crianças à parte, as crianças não é tão assim, né?
valorizado no meio do adulto. E que Jesus está ensinando a nós aqui é que para si nós temos que ser um exemplo como criança. Nós temos que ter um exemplo como criança. O que a criança tem? A criança ela não tem posição nenhuma. Entendeu? Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegarmos uma criança riquíssima e uma criança pobríssima, um rico, bem pobre, assim, extremo, e põe as duas para brincar, elas não estão nem aí da posição de que o outro se é bem rico e o outro é bem pobre. Eles estão, naquele momento, juntos. Os adultos não. O adulto rico demais ou o pobre demais, às vezes um pode rejeitar o outro por causa de posição. Aqui, o Senhor Jesus está dando um exemplo que a criança é uma posição que ele não tem isso, sabe? Eles são simples, a criança é simples, é um exemplo de uma criança, né? Então, ela não tem, ela está sem essa posição, para ela é tudo maravilhoso, sem direito, e assim por diante. É assim que Jesus está mostrando. Então, quando nós temos que ser criança. Mesmo que nós tenhamos posição, é como se nós não tivéssemos posição. Ser iguais. Um exemplo. Vamos dizer que nós estamos todos reunidos na igreja. O cooperador, os servos de Deus que tem ministério, ele tem que estar igualzinho à querida Irmandade. A posição espirituais iguais. Não fazer acepção de pessoas, divisão de pessoas, porque isso aí vai confrontar sobre o que Jesus ensinou a nós. Em verdade, eu vos digo, te dou um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim vocês serão meus discípulos. Então, o Senhor nos ensinou que devemos amar. Então, não é a posição que pode nos separar. Entendeu, meus irmãos? As posições não podem nos separar. Então, como que nós vamos conseguir isso? É só nós lembrarmos que Jesus nos ensinou a ser como uma criança. A criança não tem posição, ela não tem direitos, e assim a gente, pensando desta forma, um vai honrando o outro, mas ele vai com aquela mente humilde. Ele vai ser, Deus vai abençoar aquela pessoa, mas a mente dela é humilde. Agora, a mente altivez é aqui, não. Comigo é assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele já sabe que ele vai ser bajulado ou bajulada, alguns ganham presente, e assim por diante. Entendeu? E Jesus está ensinando totalmente ao contrário. Se nós encontrarmos uma serva de Deus, um servo de Deus, que está passando por uma situação, né? Precisa de uma oração, de um carinho, nós temos que acudir. Se é de madrugada ou não, temos que acudir. Mas tem pessoas que, não, eu vou marcar um horário com você, depois eu vou lá. Não, meus amados. É lógico que nós vamos ver dentro da possibilidade, às vezes tem um compromisso e não dá para fazer, largar o trabalho, marca-se o horário. Mas tem que acudir o teu irmão, a tua irmã. Isso aí é um fato real. Tá bem, meus irmãos? Então, vejamos bem. Como é que nós vamos ver quem é crente? É porque dá glória a Deus, aleluia, prega a palavra com eloquência, prega a palavras, ensina. Isso quer dizer que é um servo de Deus, uma serva de Deus? Ou nós vamos conhecer no momento da pessoa? Como que você vai conhecer uma pessoa humilde? Quando a pessoa é atacada, quando a pessoa sofre calúnia, sofre tantas coisas, e ela se mantém humilde, quando aceita os conselhos espirituais. Agora, quando a pessoa não quer isso, irmãos, então essa aí já não é humildade. Então, nós temos que ser como criança. Ofendido, Jesus não foi ofendido, irmãos? Quantas vezes o Senhor Jesus foi ofendido? Jesus revidou isso na ofensa? Não. Jesus ficou quieto. Tudo nós temos que aprender com o nosso mestre. Então, queridos, quem quer ser primeiro aqui, seja humilde. Aprenda a ser humilde. Irmãos, eu digo para todos vós, ainda estou aprendendo com vocês a ser humilde, porque nós não somos ainda. Estamos muito longe. Falar que é humilde, palavras é boa. Agora, e as nossas ações? Mostra que nós somos humildes mesmo? As nossas ações mostram que nós realmente somos humildes? Alguns
está bem longe de humildade, viu? Aliás, muitos, são poucos. Hoje, com este mundo que nós estamos passando, toma cá, leva lá e assim diante, é de chumbo trocado. E nós não devemos cair nessa cilada. Se tiver coisas piorando, fecha a boca e deixa nas mãos do Senhor e vai para o abrigo espiritual debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aqui, Jesus está ensinando exatamente isso. Aí os discípulos aprenderam aquela lição. Puxa vida! E nós achando que nós, né, que nem Pedro viu Jesus transfigurar, Tiago, João viu o Senhor Jesus transfigurar, mostrou a glória em vida para eles. Ué, eles estão, foi privilegiado. E os demais não viram? Não viram. Jesus escolheu esses três. Aí que eles tinham que aprender, meu Deus, nós fomos escolhidos e nós não merecemos isso. Nós somos pequenininhos, que nada. Vocês viram que eles desceram lá da montanha? Aí veio um pai de um mudo, um surdo lá, pediu para eles expulsar o demônio, eles não conseguiram expulsar. Ficaram até envergonhados. Né? Irmãos, ser crente, às vezes tem gente que bate no peito, eu sou crente, oh, que não sei o que, irmão. Está muito longe. Ser crente é ser humilde, é aprender com Jesus Cristo. E ainda, sempre lembrar que somos servos inúteis e frágeis. Só Jesus tem poder para nos purificar com seu sangue. Só Deus tem poder para nos santificar pela tua palavra. Como hoje vocês estão aqui, eu e nós aprendemos em nome do Senhor Jesus. A Irmandade que está no YouTube está entendendo tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos? Aqui todos também estão, né? Louvado seja Deus. Eu espero que a comunhão esteja bastante aqui entre nós em relação a esses assuntos. Então, amados, nós estamos vendo aqui esse exemplo maravilhoso. Então, essa demonstração que Jesus fez, ele está ordenando que nós tivéssemos uma ação assim, sabendo que nós não temos posição, tá bom? E nós não temos posição e nem direito. É ele que nos dá o direito. É ele que prepara. Nós não temos nada. Agora, quando nós recebemos alguma coisa de Deus, nós temos que ser grato a ele. Ser grato por tudo a ele. Porque se vem as bênçãos na tua vida, é por a misericórdia dele. Entendeu? Nós não temos esse direito. Mas ele nos dá por misericórdia, ele vai cuidar de cada um de nós. Agora, tem gente que cobra, não, porque meu Deus é rico, eu sou filho do rei, então eu tenho direito também. Ah, isso é muito altivez, irmão, muito orgulho. E tem muitos líderes que pregam dessa forma e fazendo as ovelhas pecar diante de Deus. Eu estou falando isso a nível mundial, tá? Tá bom? Isso aí tem muitas denominações acontece isso. Não, que você tem que proclamar, você tem que brigar com Deus, porque você é filho do Rei Altíssimo. Ele é rico, ele tem todo o tesouro da terra e ele vai te abençoar, ele vai te dar isso, ele vai te dar aquilo. Irmão, Jesus veio para isso ou ele veio para salvar nossa alma? Ele vai nos dar o pão de cada dia. Ele não vai deixar nós perecermos. E se ele quer dar mais alguma coisa além do que nós imaginamos, glorifica a Deus, porque tudo isso é para a glória dele. É para você ajudar o próximo naquilo que Deus vai te guiar, né? Porque hoje também está muito difícil, tem muito enganadores no meio de nós também, no meio de nós que eu digo, no meio da terra, de todas as denominações, tá bom? Vem muito se infiltrando, falando de Deus, necessidade, e está aplicando o golpe. Então nós precisamos cada dia mais estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas voltamos aqui à palavra de Deus. Vejamos aqui, irmãos, no versículo 38, Marcos. João, no versículo 38, ele já fala assim para Jesus. João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos que o teu nome, ele estava dizendo que ele tinha visto uma pessoa que estava no nome de Jesus expulsando demônios. E ele já respondeu para Jesus, e nós discípulos, sabe, Jesus, nós discípulos,
lhe o proibimos. Nós proibimos aquele homem de expulsar os demônios em seu nome. Sabe por quê? Porque ele não segue nós. Ele não está te seguindo. Porque ele não nos segue. Irmãos, você viu a autoridade do homem? Olha, irmãos, isso é muito comum acontecer. É um querer dominar o outro. É uma pessoa que quer que você faça a vontade dele. E esses discípulos foi lá, proibiu, tinha um homem lá expulsando, porque ele viu Jesus expulsar, ele entendeu, e ele expulsou o demônio da vida de algum endemoniado, e ele foi repreendido pelos discípulos. Os discípulos, então, chegou lá e foi e repreendeu, e pegou e contou isso para o Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, né, irmãos, que isso é muita ironia da parte dos discípulos, né, irmãos? Mandarem este homem parar de expulsar os demônios. Por quê? Eles também tinham falhado, lembra? Eles mesmos. Olha que ironia da parte deles. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, lembra daquele jovem lunático? Eles mesmos já tinham falhado nessa tarefa. Quer ver só? Vamos voltar aqui no capítulo 9, no versículo 14. Olha aqui, ó. Olha a falha que eles tiveram aqui, ó, no versículo 14. Olha aqui. Olha. Isso aqui nós temos que ver. Ó, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas disputavam. Deixa eu ver aqui, irmão, só um minutinho. Multidão, deixa eu ver aqui, a geração incrédula. Ó, trouxeram, né? Viu um espírito que agitou violência. Aqui está dizendo assim, ó, e no versículo 15, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntaram aos escribas, por que discutis com eles? E a multidão respondeu e disse, mestre, trouxe o meu filho que tem um discípulo mudo. E esse, aonde quer, que apanha, despedaça, espuma. Nós até lemos isso na reunião passada, lembra? Né? E disse, e espuma, despedaça, ele espuma, arranja o dente e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem o demônio, e eles não puderam. Olha só. Então, eles levaram para os discípulos falharam, não conseguiram expulsar o demônio. E aqui, os discípulos proíbem um outro homem para não expulsar os demônios, porque não segue Jesus, não segue os discípulos. É bem irônico isso, né, irmãos? Então, olha, irmãos, isso aqui tudo é para nos ensinar. Nesta graça maravilhosa que é Cristo Jesus, nós que somos irmãos, um às vezes quer mandar no outro, e às vezes não consegue fazer nem... Por isso que é aquela tal da trave hipócrita. Cuide primeiro da tua trave, depois cuide do teu irmão, do argueiro dos olhos do teu irmão. Então, amados, os discípulos aqui, mas tudo isso é permissão de Deus para hoje aprendermos, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Muito bem claro que eles falharam nessa missão com esse homem que pediu para expulsar. Aí ele pega e ainda proíbe o outro. Então, Jesus, ele vai responder e diz para esses discípulos, voltando para o capítulo 9, ele pega e responde assim para os discípulos. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Olha que parte linda, né? Então, nós vejamos aqui, irmãos, e ele termina no 41 dizendo, porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua honra. Então, nós vejamos aqui que Jesus dá, assim, 3 razões, né, irmãos, para mandar, olha que coisa linda, né? Jesus vai mostrar para os seus discípulos 3 formas, 3 razões para que eles não impeçam que esse homem, não impedir esse homem. Primeiro, ele está dizendo que
Alguém que fizesse um milagre em nome do Senhor Jesus não iria virar contra Jesus e falar mal dele. E isso é um fato bem real, né, irmão? Como é que uma pessoa, qualquer pessoa que expulsa demônio, faz algum milagre, usando o nome da autoridade de Jesus Cristo, é porque ela tem fé em Jesus, crê em Jesus. É impossível essa pessoa falar mal de Jesus e está usando a autoridade dele. Entendeu? Então, o segundo já mostra para nós aqui, irmão, quem fizer algo bom, dá um copo de água, estava assim, era uma confessa muito básica ali na época do Oriente, né? Os orientais ali faziam isso, que sois de Cristo, e ele não perderá a sua recompensa. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele viu que essa pessoa não vai falar mal, é uma razão, expulsar em nome dele, porque não vai virar contra Jesus Cristo. E assim, então, irmãos, nós temos que entender o seguinte, vamos aprender junto. Você acha que Jesus, ele só faz milagre no meio de nós? Ou vocês também acham que outras pessoas que estão invocando o nome do Senhor Jesus com a mesma fé, com a sinceridade, eles também não podem fazer a mesma coisa? O que vocês acham? Você acha que só nós, né? Assim, ó, quero pôr vocês para entender como os discípulos achavam. Eles achavam que só eles, seguindo Jesus, só eles tinham essas autoridades. Mais ninguém. O que vocês acham no dia de hoje? Só nós temos essa autoridade? Ou aqueles também que falam em nome de Jesus, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, têm essa autoridade ou não tem? Tem. O coração dele, dela também é tão puro quanto de vocês. Porque esse homem que não estava seguindo os discípulos, mas ele entendeu. Eles não estavam expulsando o demônio por ser. Não, ele compreendeu Jesus. Ele entendeu que Jesus é Salvador, é o Messias, e ele usou essa autoridade. Não vemos aqui na Bíblia, mas provavelmente mais à frente, ele pode ter sido um discípulo do Senhor Jesus também. Aquela mensagem foi o bastante. Ele teve fé para isso. Entendeu, meus amados? Então, ele teve fé para isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus falou: aquele que não é contra nós, ele é por nós. Se é aquele que não combate contra Cristo, ele é por Cristo. Ou seja, está em favor, está usando o nome do Senhor Jesus, está libertando pessoas em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Né, irmão? Então, essa é a parte. Então, Marcos aqui, o livro de Marcos aqui, com exceção dos objetivos aqui do uso, né? Nós podemos ver aqui no capítulo 12, e versículo 35. Vamos ver aqui o capítulo 12, versículo 35, que vai dizer aqui, ó. Capítulo 12, versículo 35 diz assim, ó. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como diz os escribas, que o Cristo é o filho de Davi. Porque a próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tá vendo, irmão? Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade, e dizia em sua doutrina. Então, Jesus falou, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com as vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga. Lembra dos privilégios? Aqueles que querem ser grande? Tá vendo aqui, ó? E aí Jesus ensina a nós ser servos, humilde. Esses homens aqui gostavam de grandeza. Quem eram eles? Eram os homens líderes da palavra de Deus naquela época do Antigo Testamento. Eles tinham escolas disso aqui, que é a sinagoga, enfim, né? Então, veja, eles gostavam de sentar nos primeiros assentos, nas ceias, as mesas, os privilégios estavam tudo em volta desses homens. Aí que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas orações. Isso aqui depois eu vou falar para vocês quando nós chegarmos nesse capítulo, tá bom? Eu não vou estender aqui. Então você viu que os escribas aqui, os saduceus, esses príncipes da sinagoga, todos eles estavam na contramão
com o Senhor Jesus, porque na terra eles queriam andar com as vestes totalmente esplêndidas, diferentes, que todo o povo visse eles. Esse homem é santo, esse homem aí andava dando saudações nas praças e era visto por todo. Nas ceias eram os primeiros a comer ali, tudo. É uma honraria. Isso aqui na terra. Agora, os discípulos de Jesus estavam querendo disputar isso no céu. Quem vai ser o primeiro? Quem vai sentar na mesa lá de Jacó, de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó e com os demais santos? Quem é que vai estar no privilégio? Quem vai sentar ao lado de Jesus Cristo? Oh, meu Deus, como a nossa mente é cheia de fraqueza, né, irmão? E é limitada demais. Aí vem o Espírito Santo, nos ensina, a nossa mente abre mais um pouquinho. Como que isso acontece? Porque quando a gente é humilde, o Espírito Santo expande a nossa mente. E aí nós começamos a crescer espiritualmente através das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo vai revelando a nós dia a dia. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, eu creio que tudo isso que nós estamos lendo, eu acredito que muitos aqui estão entendendo e já vai tomar uma posição diferente da sua vida. Quer andar com Jesus Cristo? Quer crescer com Ele? Vamos ser humildes, vamos ser como uma criança, tomar uma atitude. Você tem privilégio, mas você descarta os teus privilégios. Você poderia andar nos primeiros bancos, mas você dá preferência para outros andar no primeiro banco. Você tem esse privilégio, mas você prefere servir outra pessoa. Isso agrada muito a Deus. Entendeu isso? Agora, o nosso coração é cheio de egoísmo. Nós queremos. Às vezes você vai numa ceia, você olha até o maior bife, maior carne que tem ali, quer catar primeiro e enche os pratos, e os outros depois se vira se faltar. O egoísmo é isso. Entendeu, meus irmãos? Não se preocupa pelo teu próximo. E é por isso que os discípulos um queriam mandar no outro. Na graça de Deus, que é Cristo Jesus, nenhum de nós podemos mandar no outro. Só Cristo é que nos manda em nós, e é claro que nós vamos ser submissos um ao outro, porque Jesus nos ensinou. E cada um, né, irmão, seja humilde um com o outro, os dois crescem junto, o povo vai crescendo junto, e Cristo, que é a cabeça, domina todos nós. Se a nossa mente está sendo aberta, é porque a cabeça que está lá na glória, Cristo Jesus, está trazendo para nós aqui. E aí nós mudamos. Olha como Deus é maravilhoso. Irmãos, então aqui termina esta passagem aqui do 41, tá bom? Agora vamos ler essa parte, já vamos terminar, já está acabando, voltando para o Marcos 9, nós vamos terminar essa outra passagem que Jesus adverte sobre os escândalos. É o versículo 42. Vejam bem. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que pusesse ao seu pescoço um nó de atafona, que fosse lançado no mar, tá bom? Ele ia ser amarrado, atafona uma pedra, ia amarrar no pescoço e pular-se no mar, e aquela pedra levava eles para a profundeza do mar e morria afogado. Nossa, isso é bem dolorido, né? Então veja, Jesus fala assim, e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, cortam. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada um sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que
temperareis. Tende o sal em vós mesmo e paz um com os outros. Até aqui, irmãos. Então, nós vejamos aqui, nesse versículo 42, Jesus já vai... Só um minuto, irmão. Jesus aqui, ele já vai dizendo aqui, irmão, que qualquer um que se escandalizar, então, um dos pequeninos, quer dizer, nossos irmãos, aquelas pessoas. Então, vejamos bem que aqui está muito claro, escandalizar é ofender, né, irmão? O que é um escândalo? É você ofender. Provoca um escândalo. Uma ofensa provoca escândalo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo básico. Um irmão, nós estamos reunidos em irmãos, e um irmão se levanta e xinga o outro irmão, fala uns palavrões ofendendo aquele irmão, e todo mundo escutou. Escandalizou ou não escandalizou todos? Tá bom. Aquele que foi xingado recebeu a ofensa, mas todos escandalizaram. Tá vendo? Então, irmãos, espiritualmente, nós temos que tomar muito cuidado de nós ofendermos o Espírito Santo de Deus, ofender o testemunho de Jesus que está dentro de nós. Porque assim traz escândalo no meio da irmandade. Sabe aquele que anda de qualquer jeito, e o que é ofender? Comete pecado. Então, por exemplo, o crente que anda de qualquer jeito, não dá ouvido à palavra de Deus, ele anda em pecado. Ah, isso aqui não é problema, isso aqui não tem problema, Deus perdoa, não se preocupa não. Só que os irmãos que estão em volta, e são pequenos também, ele vê esse escândalo. Eles ficam escandalizados. Tem alguns que é mais fraco na fé, falam, não, se esse anda desse jeito, vai para o céu, então eu também vou. Olha aí o escândalo. Olha o perigo de mudar a vida de uma pessoa fraca, sem entendimento, olhando o erro de um irmão, de uma irmã, espiritualmente dizendo. Exatamente isso, irmão, que nós estamos vendo aqui. Então, nós vemos aqui que esta palavra, irmão, que se refere a dificultar os discípulos. Se nós dificultamos também a vida das pessoas, na presença de Deus, né, através de escândalo, né, acaba levando essas pessoas a pecarem também. Então, nós temos que tomar muito cuidado, meus amados. Os pequenininhos, que o Senhor fala assim, né? Qualquer um que fizer um desses pequenininhos, escandalizar um desses pequenininhos, está dizendo claramente que são discípulos inexperientes, são novos. Irmandade, veja bem, nós não somos discípulos de Jesus? Somos. Mas tem muitos discípulos de Jesus que ainda é inexperiente nesse caminho. Ainda está aprendendo. Tem muitos que já ficaram experientes e tem outros que ainda está inexperiente, ainda não conhece todo o caminho. Ainda estamos conhecendo o caminho, que é Cristo Jesus, né, amado? Então, Jesus falou exatamente, né, quando ele falou assim, é melhor que coloque uma pedra, né, aqui, ó, no pescoço, né, ó, pusesse no pescoço um nó de alta fona, ele está falando, sabe irmãos, antigamente existia uma pedra redonda, em Eclesiastes também está escrito isso. Então, o que pegava um jumento e tinha uma coisa, colocava azeitonas lá, e eles vinham com aquela pedra, um tipo de um mastro assim, ele dava a volta, em volta assim, aquela pedra ficava rolando, uma pedra redonda, e o animal que puxava, o animal ficava andando em círculo, e aquela pedra ia pisando em cima macetando azeitona para fazer o azeite, né? Então, é aquela pedra que Jesus estava falando. Pegasse aquela pedra, tirasse daquele local e colocasse, né, amarrasse numa corda e colocasse no pescoço. Jogava a pedra dentro do mar e aquela pedra, com a corda, puxava a pessoa para a profundeza do mar. E o que Jesus está dizendo? Olha, para esta pessoa é melhor que ela morra desse jeito do que ela escandalizar um dos pequenininhos. Olha, é forte isso, né, irmão? Jesus, então, amados irmãos, quantos irmãos nossos escandalizaram outros irmãos? Quantos irmãos nossos já, pelo mau testemunho, irmãos e irmãs, mau testemunho,
afastou muitos da presença de Jesus, por causa do mau testemunho. Mentiroso ou mentirosa, enganadores, trapaceiros, no meio de nós. Mentirosos, como já disse, fuxiqueiros, que é paloureiros. Isso fala homem e mulher. Adúlteros. E mas tanto pecado e já escandalizou. Às vezes encontra um irmãozinho, uma irmãzinha tão humilde, pede um dinheiro emprestado e dá um calote nessa pessoa. E essa pessoa, então, olha para Jesus, fica envergonhado e nunca mais quer ir congregar e ficar no meio dos queridos irmãos, por causa desta pessoa que está escrito aqui na Bíblia, que escandaliza aqueles crentes inexperientes. Vocês estão entendendo tudo isso, meus amados? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão felizes que Jesus está ensinando a mim e a vocês a andar no caminho da retidão, que é Ele? As Escrituras estão nos apontando para Ele? E no meio de nós não tem esse tipo de pessoas ou tem? Tem ou não tem? Tem. Se um dia um dessas pessoas chegarem a vocês, vocês já estão experientes pela palavra de Deus, vocês já sabem se desvencilhar do mal, porque o Senhor falou que é mister que o escândalo vem. Não vai impedir. Mas ai daqueles que escandalizar a um dos pequenininhos de Deus. E essas pessoas são pessoas que não têm Deus em seu coração. Às vezes são batizados, no começo eram todos fiéis, mas apostataram do Senhor. Você sabe o que é apostasia? Apostatar não é só quando a pessoa sai da igreja e não anda mais com Jesus, nega Jesus lá fora. Isso existe, muitos saíram. Apostatar é aqueles que também estão no meio de nós, mas não anda com Jesus. Tem muito no meio de nós que não anda com o Senhor. Como assim, irmão? Não faz a vontade do Pai. Ele só quer vantagem para ele ou para ela. Não faz a vontade de Deus. Não anda na santificação. Vocês não conhecem bastante crente pecadores? Mentirosos? Conhece bastante? Conhece ou não conhece? Eu também conheço. E ainda estão muito bem vestidos, bem arrumadinhos, estão no meio de nós. E lógico que a gente não estamos indo, né, amados, esperamos que essa pessoa se converta para Cristo e salve a sua alma. Mas eles estão no meio de nós. O que nós temos que fazer? Temos que nos proteger. Como nós vamos nos proteger? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, as escrituras, que Jesus está nos ensinando. Temos que ter mais experiência com Cristo Jesus, porque assim ele vai nos guardar. Você não lembra de Paulo? Paulo mandou uma carta, salve para Timóteo, falou, eu esqueci o nome do latoeiro, tem um nome dele, mas eu esqueci. O latoeiro me causou muitos males, que Deus te pague. Quer dizer, trouxe escândalo no meio do evangelho. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, nós somos responsáveis no evangelho de Jesus. Cada um de vocês. Está entendendo? Nós somos responsáveis no evangelho de Jesus. E na nossa responsabilidade, nós temos que brilhar na presença de Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai e andar dentro do Evangelho, calçado do Evangelho da salvação. Quer dizer, você tem que usar o Evangelho, você tem que estar com os seus pés calçados no Evangelho. Tem crente que está calçado no Evangelho, irmãos? São todos? Não, não são todos. Então vejamos, irmãos, que aqui é muito sério o que Jesus está dizendo. E nós vamos prosseguir aqui para nós entendermos melhor. Então, veja, essa pedra era melhor, né, que ela fosse atirada, né, ela fosse jogada, essa pessoa, no mar. Então, isso é um afogamento. Irmãos, eu devo imaginar como deve ser uma pessoa afogando, meu Deus, oh, meu Deus, não é a ansiedade, uma outra palavra, o apavoramento da pessoa, sabendo que está morrendo naqueles minutos. Não é verdade? E cada vez se aprofundando. Então, isso é muito terrível.
Então, Jesus aqui, ele disse que seria melhor do que sofrer um castigo eterno. É melhor que a pessoa morra desse jeito, sem provocar escândalo, sabendo, não, vou provocar um escândalo na pessoa. Jesus estava falando isso na época, hein, irmãos? É Jesus que está dizendo isso. Eu só estou lendo. Então, Jesus estava dizendo que é isso. Era melhor sofrer acontecer isso do que sofrer um castigo eterno. Nós vamos ver aqui no versículo 43, 44, que ele diz: se a tua mão escandalizar, né? Nós vemos aqui, aí ele vai falar que essa pessoa é melhor que corte essa sua mão, porque senão as duas mãos levaria ele para o inferno. Então, vamos entender esta passagem. Irmão, o que ele está dizendo, que essa parte entre aqui o 43 até o 48, você pode ver que Jesus repetia muito, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, você vê que isso repete 3 vezes, ele está se falando do inferno. O que é interessante, irmãos, que todos ficam aqui sabendo, se tem alguém que mais falou do inferno em todas essas escrituras, foi o próprio Filho de Deus. Foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Deus dá a graça de nós falarmos, porque o verdadeiro profeta de Deus, que profetiza a palavra de Deus, não é que nós temos título de profeta, nós temos o dom de profeta, porque a profecia é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro profeta de Deus, o falso, ele só vai pregar amor, somente amor. O verdadeiro, ele prega amor, ele prega doutrina. O verdadeiro profeta prega doutrina, ele prega sobre o inferno, ele prega sobre o que nós devemos guardar os mandamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Então, todos esses que pregarem isso são os verdadeiros profetas. O falso não, ele quer agradar as pessoas. Ele só fala do amor, ele fala que Deus é amor, e é mesmo, só que ele não fala da justiça de Deus. O falso profeta só fala do amor. E é claro que isso agrada a todos, não é, irmão? Agrada os pecadores, agrada os que estão na graça também, ao crente que está andando com Cristo, mas faz pecado, continua agradando. Não, irmão. O verdadeiro profeta de Deus, que prega a palavra de Deus, ele prega amor, ele prega os atributos do Deus Altíssimo, que Deus é justo. O que é a lei da semeadura? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, é pouco pregado isso para nós. Tá certo? Porque só querem benção da terra. Então, o verdadeiro profeta, ele vai pregar, ele vai falar sobre o inferno, sim, porque Jesus falou, ele vai andar com Jesus? Ele vai ensinar que Jesus ensinou? Então, tem que pregar. Tá certo? E tem gente que não gosta. Ah, esse irmão só fala do inferno, do inimigo. Não, irmão, nós não estamos aqui para exaltar inimigo, não. Mas está mostrando o destino de uma humanidade. A ira de Deus vai levar eles para o inferno. Vocês querem ir para lá? Não. Então, Jesus vem e nos dá a doutrina, nos dá o ensinamento. Muitos não gostam de doutrina. Muitos não querem ouvir doutrina. Até blasfema, dizer, ih, esse irmão só prega doutrina, só fala de doutrina. Pois é, mas se você soubesse a profundeza disso, com certeza você ia ver muita bênção na vida de cada um de vocês. Porque a doutrina, ela nos ensina. Por exemplo, materialmente, vocês não são disciplinados, vocês não foram disciplinados pelos seus pais, a educação? A educação não te trouxe a você ser uma pessoa de caráter? Hã? E por que Deus também não vai nos trazer uma educação espiritual? Ele não vai pôr um limite para nós sermos educados espirituais. Então, o Deus bom, ele também corrige. Deus mesmo não disse para nós que ele corrige aquele que ele ama? Então, nós erramos. E para ele corrigir o nosso erro, ele vai dar um castigo para nós. Mas não é um castigo, irmão. Não é um castigo. Não, não é isso. É um castigo, é que nem você ia ser privilegiado numa bênção e o senhor segura essa bênção aí. Não está na hora dele receber, não. Não está na hora dela receber, não. Não deu valor aos meus ensinamentos. Pode tirar essa bênção dele aí. Aí lá na frente, Senhor, me perdoa, agora pode devolver a bênção. Agora está preparado para a bênção. É isso. Nós sofremos
por falta de entendimento. Mas, ao mesmo tempo, estamos ganhando entendimento. O que quer dizer isso? Quem dá ouvido à voz do Espírito Santo, que diz à igreja, ganha entendimento, recebe a bênção. Aqueles que não dão ouvido à voz do Espírito Santo, está com o Senhor, mas não segue o Senhor, aguarde até o dia que vai aprender, e aí chega a hora certa, também vai receber as suas bênçãos. Mas voltando aqui à passagem, nós vemos aqui desse 43 ao 48, nós vemos as partes que Jesus estava falando do corpo e das demonstrações. É lógico que é uma figura de linguagem, ele está falando isso. Não é que uma pessoa vai cortar a mão porque a mão dele faz isso. Não, irmão, é um exemplo, vamos dizer. Se você, um exemplo, por favor, é um exemplo. Se você está trabalhando num caixa de um supermercado, né? A sua mão, você está passando alguma necessidade, aí a sua mão vai lá e subtrai daquele caixa R$ 50 que não te pertence, é do dono daquele supermercado. Aí, de repente, no outro dia, você subtrai mais e vai subtraindo. Então, a tua mão está te levando para o inferno. Aí, o que acontece? Quando a pessoa é arrependida, como é que você vai cortar a tua mão? Você se arrepende, o que for possível, você vai devolver e você sai desse lugar. Porque você está fazendo, sai dessa caixa, não trabalha mais nesse lugar, saia desse lugar. Assim você cortou o mal que você não estava aguentando, você, pum, acabou, não vai mais subtrair aquilo. Tomou uma atitude. Então, isso aqui que Jesus está falando, claro que são figuras de linguagem, mas ele está advertindo os discípulos a guardarem os seus olhares, as suas ações do mal, porque ser negligente nisso pode levar a uma queda espiritual, irmãos. Então, como é que eu vou cortar o meu olho? Como é que eu vou tirar o meu olho? Por exemplo, você está andando na rua, infelizmente hoje as pessoas estão andando só a misericórdia de Deus. Você está andando na rua, tem um lá que está uma moça que pode estar para nós homens e depois para as mulheres também. Porque hoje até o homem usa roupa tão apertada que aparece tanta coisa. Bom, enfim, seus olhos batem lá e você está sendo tentado, porque aquilo te provoca alguma sensação dentro da carne, com desejos, que se torna uma cobiça, e essa cobiça vem trazer um adultério espiritual. Então, como é que você vai cortar? Como é que você vai arrancar o seu olho? Vai lá fazer uma cirurgia para tirar? De maneira nenhuma, isso é figura. Não passa mais naquele lugar. Saia daquele lugar. Muda o caminho. Aquela pessoa passa todo dia ali, que tem muita gente que faz isso. Eu vou passar tal horário porque eu vejo aquela pessoa. Não, corta isso. Tira do teu olhar. Muda o destino. Passa para o outro caminho. Dê uma volta mais longe. Mas guarda o teu olho. Guarda-te para não ter uma queda espiritual diante de Deus. Não sejamos negligentes. É isso que Jesus ensina para nós aqui, irmãos. Vamos ver um exemplo disso? Vamos ver, Jó era um homem íntegro a Deus, não era, irmãos? Jó era um homem íntegro. Vamos lá no livro de Jó, no capítulo 31. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 31. Olha o que diz lá. Glória a Deus. Irmão, eu estou abrindo aqui, só um minutinho. Eu vou ler aqui, olha, irmão, do versículo 1 ao 7, tá bom? Para vocês terem aqui. Aqui, o Jó, ele vai declarar a sua integridade diante do Senhor, ele vai falar. Olha o que ele diz assim, ó, do 1 ao 7 do capítulo 31 de Jó. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem? Quer dizer, ele fez uma aliança com os olhos dele. Ele falou, olha, não vou olhar, eu sou casado, eu não vou olhar para uma mulher virgem, uma donzela. Eu não... Olha, irmão, naquela época lá, as mulheres não eram tão escandalosas, não provocava tanto escândalo nas suas roupas como os dias de hoje, hein? Tá bom? Olha como que ele falou. Ele disse que não ia colocar os seus olhos sobre uma mulher, quer dizer, uma donzela, uma mulher virgem, uma mulher solteira, enfim. Aí ele fala assim no versículo 2, que porção teria eu do Deus lá de cima, dos céus? Que herança de Todo-Poderoso desde as alturas? Versículo 3, porventura não é perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Então, o que ele quis dizer? Para quem é perverso,
quem que já quer pecar, pratica iniquidade, que peca direto, que fica se escandalizando, fica olhando, fica pondo as suas mãos, fazendo de tudo, aí, é o que ele está dizendo, que isso é uma perdição. É a queda espiritual de um homem desse, ou de uma mulher dessa. Está entendendo? Olha o versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta com todos os meus passos. Versículo 6, 5. Se eu andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me as balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Quer dizer, ele teve, quando uma pessoa é íntegra, ela consegue falar assim, Senhor, por acaso eu andei em falsidade? Me mostra, Senhor. Eu andei em falsidade. Os meus pés se apressou para o engano. Ué, irmãos, uma pessoa, por exemplo, vamos conversar aqui. Vamos dizer que uma pessoa vai na rua e fica olhando as mulheres. Vamos dar um exemplo de homem, né? Cobiçando as mulheres. Ele está andando no engano ou não está? Ele está cobiçando, cometendo adultério ou não está? Está, espiritualmente está. Está desejando aquela pessoa. Tá certo? Então ele anda com falsidade, depois vai lá na presença de Deus, ei, ei, glória, aleluia, aleluia, é tão falso. Mas quando a pessoa comete um erro desse e ele volta para Jesus, Pai, me perdoa, Deus, em nome de Jesus, está repreendido, eu vou tomar atitude, eu vou mudar de caminho, eu não quero mais andar naquele lugar, encontrar aquela pessoa, eu quero virar os meus olhos. Senhor, cubra-me com teu sangue, está sempre vigiando os seus olhos e as suas mãos, enfim, entendeu, irmãos? Então ele estava dizendo isso, se ele andava com falsidade, e se o pé dele se apressou para o engano. E ele pediu, pesa-me, Senhor, nas suas balanças fiéis. Qual de nós alguma vez fez uma oração e pediu para Deus pesar nós nas suas balanças fiéis, se nós estamos em ordem ou não? Qual de nós? Para aí, pensa. Olha, Jó, milhares de anos atrás, nós não existíamos, ele não conhecia Jesus, conhecia Deus, Jesus não. E vocês que conhecem Cristo, e poucos nós fazemos isso. Paramos para pensar nisso. Vamos pensar nisso. Tá bem? Então vamos lá. Aqui diz assim, versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, aonde que Jesus entrou com aquela conversa, se a tua mão te escandaliza, corta ela. Se os teus olhos te escandaliza, arranca para fora. Se o teu pé te escandaliza, corte ele. Jesus usou por causa disso aqui. Porque próprio Jó falou isso. Senhor, se os meus olhos, se eu estou andando, o meu coração está seguindo os meus olhos, quer dizer, não segue mais a Deus, ele estava falando, se os meus olhos não seguem mais a ti, segue o meu coração segue os meus olhos, né? E então, ele deu esse exemplo, não é que ele estava seguindo, não, ele estava ali mostrando a sua integridade com Deus, claro, né, irmãos? Agora vocês entenderam que isso aqui é figurativo, não é para você cortar a mão, não cortar os olhos, é para você se afastar. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Tá bem, meus irmãos? É para que nós afastamos. Esse é o único lugar, né, irmão? Marcos usou isso aqui, e agora ele vai falar do inferno, né? Aqui vai falar do inferno, e nós vamos ver aqui, voltando de novo para o livro de Marcos 9, nós vamos ver que Jesus fala aqui, dizendo assim, no 43, que se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Bom, vamos entender sobre isso, tá bom? Irmão, primeiro, quando ele fala para cortar, não, como eu falei para você, é figurativo, isso não quer dizer que você vai ficar lá no céu aleijado, que você vai ficar no céu cego, porque lá no céu tudo, não haverá doença, não haverá morte, e você vai receber um corpo glorificado. Se não há mais doença no teu corpo tem saúde. Então, não quer dizer, e eu quero deixar bem claro, que às vezes tem pessoas que são aleijados por um acidente, perdeu a perna, perdeu o braço, e lá no céu? Pode ficar em paz, meu irmão, minha irmã, que lá no céu você vai receber um corpo glorificado, não é despedaçado, é inteiro,
é de Deus, um corpo espiritual totalmente glorificado. Então, não fique pensando nessas coisas. Se alguém perder a mão, perder o pé, perder os olhos, no céu é a glória de Deus. Lá o Senhor já tem tudo para todos nós, tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Irmãos, então nós estamos vendo aqui, tá? Que este é o único lugar, né? Que aqui o evangelista Marcos usou as palavras do inferno. Glória a Deus. Então, nessa passagem, a figura do inferno, irmão, surgiu a partir de um vale de Rimon, no passado, para realizar os sacrifícios humanos entre os lixos, né? Também entre os pagãos, aliás, desculpa, um sacrifício humano entre os pagãos. Vamos ver isso, irmãos, no livro de 2 Reis. Vamos ver por que o Jesus falava do inferno, tá? Porque ali depois eu vou explicar para vocês que do lado de Jerusalém existia um lugar chamado Rimon, tá? E ali era o lixão da época. Antigamente, todas as cidades, ela tinha um lugar que chamava lixão, onde botava fogo, todas as pessoas da cidade levavam as coisas que não prestavam e lá era incinerado. Hoje já não se faz isso, hoje eles enterram, separam, reciclam, mas no passado não. No passado, morria os cachorros, morria algum cadáver, jogava lá naquele fogão lá, certo? Então vamos entender. Abrimos aqui no livro 2 Reis, capítulo 16. Glória a Deus. 2 Reis. Estou abrindo aqui também, meus amados. Vou ter que beber água aqui, que já, gargantinha aqui já está. Olha, 2 Reis, no capítulo 16, tá bom? Vamos ver o que está escrito aqui. Glória a Jesus. No capítulo 6, versículo 3. Deixa eu beber água aqui, por favor. Olha bem. 2 Reis, capítulo 6. Eu abri 16, perdão. É capítulo 6, versículo 3. Diz assim, ó. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse eu irei. Só um minuto, irmãos. Deixa eu ver aqui se 2 Reis. É o Glória. 16 mesmo, irmão. É 16. Irmã Ângela, Deus abençoe de me ajudar. No capítulo 16, versículo 3. Isto. Agora tá certo. Porque andou no caminho dos reis de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo. Olha o inferno aqui, ó. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor o lançara fora diante dos filhos de Israel. Então, Jesus falava do inferno, né? É o fogo, tá certo? Glória ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse se fala do lago do fogo eterno, que é onde tem o enxofre, e isso nós conversaremos lá no futuro. Então, nós vejamos aqui que aqui está dizendo sobre Acás, que é o rei de Judá. Acás é o rei de Judá. Eu vou repetir, porque andou no caminho dos reis de Israel até o seu filho, Acás, até o seu filho fez passar pelo fogo. Bom, se ele fez passar o filho pelo fogo, por quê? Ele queimou o filho, ele matou o filho, ofereceu aos deuses, os pagãos, a vida dos seus filhos, segundo a abominação dos gentios. Os pagãos eram os gentios, abominações deles. Ídolos, serviam ídolos, tá vendo, irmãos? Agora vamos ver um outro exemplo que está também no próprio livro de 2 Reis, no próximo capítulo, que é o 21, versículo 6. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Vocês perceberam que Jesus deixou muito claro sobre esses assuntos? Olha aqui. Até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiro, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira. Está vendo?
Vamos ver mais um pouquinho. Vamos no livro, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos vendo agora o livro de Jeremias, no capítulo 7. Jeremias vem depois de, salvo erro, de Isaías. Depois de Isaías, Jeremias. Vamos ver aqui, capítulo 7, no versículo 31. Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Edificaram altos, os altos de Tofate, o que está no vale do filho de Rimom, agora entrou aqui Rimom, para queimarem no fogo os seus filhos e suas filhas, do que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. Veja bem, Deus está deixando claro, bem claro, que ele nunca ordenou isso. E nem passou no coração um negócio desse do nosso Deus. Então, repetindo, que essas pessoas, esses israelitas na época, eles edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rimom, para queimarem no fogo os seus filhos, suas filhas, que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. Irmãos, vocês têm ideia que é isso? Olha o que o povo fizeram. Sacrificando os filhos por um Deus pagão. Provoca a ira de Deus, irmão. Entendeu? Agora, vamos voltar aqui no Evangelho de Jesus aqui, voltando para Marcos. Para Marcos, é exatamente isso que o Senhor está nos ensinando, irmãos. Tá bom? É aí que Jesus estava falando sobre a figura do inferno, que acabou surgindo a partir do Vale de Rimom, porque tinha esse vale lá. Né? Então, foi a partir do Vale Rimom, Jesus mostrou, né, que o povo matavam naquele vale, eles levantaram um altar para o Deus pagão e sacrificavam os seus filhos ali. Por isso que ali era o inferno, jogando o povo no fogo, jogando as crianças no fogo, que é o Deus Moloque. Bom, enfim, vamos lá. Tá bem, meus irmãos? Então, esse era o Vale do Rimom, ao sudoeste, que ficava ao sudoeste de Jerusalém ali. Este vale foi usado, irmãos, naquela época, muitas vezes, tá bem, no passado, para realizar sacrifícios humanos, ao que está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 31, e aí por diante. Então, ali faziam os sacrifícios humanos entre os pagãos, como já nós falamos também em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, também no capítulo 21, versículo 6, e assim, né, eles serviam como depósito. Aí o que aconteceu? Ali virou, então, uma fogueira. Nunca parou, irmãos. Não vou dizer mais nos dias de hoje, porque a tecnologia mudou muito. Mas naquela época, como eu disse a vocês, e volto a dizer outra vez, tá? Que todas as cidades pequenas, elas tinham um lixão. Tá bom? Esse lixão tinha fogo lá. Era jogado tudo para ser queimado. Hoje mudou muito, né? Mas era assim, ainda existe algum lugar que tem desse jeito. Então, Jerusalém não era diferente, irmãos. Então, ali era um lugar, um depósito de lixo, e por isso fez associação. Jesus acabou associando isso com o fogo que nunca se apaga, a destruição e a perpétua também. E o seu verme não morre. Por que o verme não morre? Aí muitos vão olhar espiritualmente dizendo, nossa, meu Deus, lá no inferno vai ter verme, vai ter bicho que vai comer a pessoa, e ela está lá no inferno queimando e vai comer a pessoa, o bicho, quer dizer, o fogo não vai destruir o bicho, é só o ser humano, e o ser humano morre. Irmão, Jesus está falando, aqui literalmente, ele está falando do Vale de Rimom. Por quê? Ele considerou o inferno, Rimom, como um inferno, para ilustrar para as pessoas. Entendeu? Então, naquela cidade de Jerusalém, quando morria um cachorro, a primeira coisa que eles faziam, eles chegavam lá no Vale do Rimão e botavam na fogueira. Porque se esse cachorro fosse decomposto ali e os insetos pousar nele, ia trazer doença para o povo. Então, ele era jogado no fogo. Os andarilhos, aqueles que não tinham parente, a mesma forma, era jogado no fogo também.
Por que o bicho não morria? Porque algumas partes do cadáver não ia totalmente para o fogo. O que o fogo não consumia, os bichos consumiam. Aqueles vermes consumiam. Entenderam, irmãos? Foi isso que Jesus estava explicando. E assim, era tudo incinerado lá. Tudo que não presta era jogado no fogo para ser queimado. Então, Jesus estava dizendo que esse nunca se apagava e era uma destruição. A mesma coisa, o inferno, o lago do fogo eterno, que está no capítulo 20 de Apocalipse, tem outras passagens também em Apocalipse. Esse sim será o lago do fogo eterno, onde vai se jogar o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios, todos aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, todo, até o próprio Satanás e os seus demônios, porque esse inferno, esse abismo, foi feito justamente para a punição deles. Mas não foi para o homem. Só que o homem quis seguir a concupiscência do corpo. Então, esses homens vão ser lançados, porque não quer a salvação, não quer andar com Jesus. Ama mais os prazeres deste mundo e desta carne. Então, eles não vão andar na lei do Senhor e nem dos ensinamentos. Não se submete a Jesus, não aceita o evangelho de Jesus. Então, não tem os seus nomes no livro da vida. Amados irmãos, medite comigo aqui agora. Jesus disse que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então, vocês podem ter certeza que se nós formos fiéis a andar no caminho, porque Deus disse para Moisés, que quando Moisés falou, Senhor, se tu não for conosco, pode riscar o meu nome do livro da vida. E Deus falou, teu nome não riscarei, mas a alma que pecar, esta eu vou riscar. Essa eu riscarei do livro da vida. Então, meus irmãos, nós temos que andar no temor de Deus e não afastar de Jesus Cristo e abandonar o caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que o abandona, estes então são riscados do livro da vida. Abandonar, irmão, é ir até a morte. Morreu e não voltou para Jesus. Isso é abandono, apostasia. Entendeu? Então, existem aqueles que se afastam de Jesus, o Senhor dá esse tempo, que ele é longânimo, Deus é longânimo, a pessoa se arrepende e volta para ele, entendeu? Quando que vai ser riscado o livro da vida da pessoa? É quando ele morre, morre sem Cristo, ele morre, porque ele teve toda a oportunidade de aceitar Jesus e o nome está lá escrito. O riscado, ele morre sem Cristo, então esse está riscado. Então, meus amados irmãos, vamos manter a nossa fé, vamos manter em Cristo a submissão às palavras de Deus, os conselhos de Deus, para que o Senhor, nosso Pai, ele veja em nós a nossa submissão e nós fazemos a vontade de Deus em nossa vida. Tá bem? Então, vamos ver agora, irmãos, aqui nessa passagem, eu acredito que vocês entenderam, no versículo 49 e 50, e já está finalizando, aqui diz assim, porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. E bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo, e paz um com outros. Então, vamos entender. Vejamos aqui, irmãos, que essa declaração do nosso Senhor Jesus, nesse verso 49, irmão, nós vemos que se valeu de uma associação entre o fogo e o sal, tá bem? Nesse contexto aqui, que foi sacrificial. Vamos entender sobre o sal. Vamos lá em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Vamos ver o que é sobre o sal. Sal é purificar também, viu, irmão? Se purifica. Levítico, capítulo 2. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Jesus. Vamos ver aqui. Versículo 13. Diz assim, ó. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixará faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerá sal. Sal, irmão,
ele purifica. Vocês podem ver quando antigamente, hoje não existe mais isso, né? Não existe, em algum lugar sim. Não tinha geladeira antigamente, quando matava um animal, para a carne não apodrecer, se salgava a carne. E a carne não deixava os bichos ter vermes ali, se alimentar da carne, destruir a carne. Então, se salgava. O sal purificava aquela carne. Espiritualmente, nós somos como sal nesta terra. Nós damos, não é o tempero só, mas nós, através de Jesus dentro de nós, passamos essa purificação para as almas que vão crendo em Jesus. Isso não vem de nós, vem de Cristo, né? Então, irmãos, vejamos esse aqui nessa passagem. Nós também temos uma outra passagem no próprio livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, ó: Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o que Jesus ensina? Nós somos um tempero para este mundo de trevas, através da palavra de Deus. Então, quando uma pessoa está deprimida, quando uma pessoa está sem esperança, você é o sal, porque você leva o evangelho de Jesus para eles. E aquela palavra de fé do evangelho entra no coração deles, tempera a alma dele, cria esperança, são convertidos para Jesus e purifica a alma deles, porque eles aceitam Jesus através do sangue e da tua obediência na palavra. Entendeu? Então, nós estamos aqui. Irmã Ângela, eu voltei, caiu aqui a conexão, deu para ver de novo? Tá, voltou ao normal. Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmãos, para que todos possam entender. Então, meus amados, entenda essa passagem, tá? Espiritualmente, nós também somos esse sal, através da palavra de Deus que está dentro de nós e que nós proclamamos esse evangelho, a palavra de Deus, nós estamos salgando a vida impura das pessoas que estão oprimidas pelo diabo na terra. E com esta purificação, eles creem em Cristo e eles são salvos em Jesus. Entendeu qual é a nossa função nesta terra? Nós somos como sal para ajudar a purificação. Nós temos que levar a palavra de Deus às pessoas. Agora, se somos sal. Agora, por que o sal insípido? É um sal que foi contaminado. O sal contaminado, ele não presta para nada. Vamos dar um exemplo material para vocês entenderem? Uma suposição. Vamos fazer um churrasco. Então, você tem um sal, você abre um pacote de sal grosso e está lá a carne, tá certo? E você se espalha o sal em cima de uma bandeja na carne e você salga a carne e põe na churrasqueira. E o sal que sobrou naquela bandeja, ela está misturada com sangue da carne, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês vão usar ela na culinária para vocês? Vocês vão pegar aquele sal e vai temperar alguma coisa para vocês? Ela ficou insípido, ela já não serve mais para nada. Então, o que vocês vão fazer? Descartar esse sal. Vocês não vão pegar ele para usar para arroz, para feijão, né? Vocês não vão fazer isso, triturar ele para virar um sal fino. Por quê? Porque ele já ficou insípido. Então, é aqui que nós temos que dar valor a Deus e a Cristo Jesus e os seus mandamentos. Se o crente ele não serve mais para purificar as pessoas através da palavra de Deus, e ele se contamina com esse mundo, então é isso que vai acontecer, ele vira insípido, é um cristão insípido, ele não serve mais, ele está tão contaminado quanto a outra pessoa já está contaminada.
Por quê? Porque não guardou a palavra de Deus, não andou na palavra de Deus, não andou nos evangelhos, não guardou os mandamentos e nem ensinamento. Quis andar da forma que a pessoa quer e do mundo, e também com a consciência dos desejos da sua carne. Então, esse crente é insípido, não serve para nada. Serve para quê? Ser pisado pelos homens. Se isso acontece, o que acontece no céu? Não serve para entrar no céu. Foi claro isso? Todos entenderam isso, amados? Então, ai meu Deus, mas parece que é pesado isso. Não, meu querido, isso aqui, se isso não abrir os olhos nossos na terra, como é que você quer que vai abrir? Que Deus venha alisando a nossa cabecinha, bonitinho, e vai deixando os pecados crescer em nós? Ou ele vai ter que pegar e nos podar direitinho para nós crescermos no Espírito Santo? Podar, vai ter que podar os pecados aí de você. Você faz, ele vai ter que dar uma podinha aí em você, vai ter que tirar de você, dar um castiguinho. Como eu já falei, que Deus, ele castiga aquele que ele ama, mas o castigo não é um castigo de prejudicar a vida de vocês, é deixar de ganhar alguma coisa lá na frente. Não é assim que vocês fazem com a criança? Ó, se você fizer tal coisa, você vai ganhar um presente. Aí a criança nem deu bola para isso. Tá bom, teu castigo, você perdeu a tua oportunidade. Aí a criança chora, ei, Jesus, mas perdeu a sua oportunidade, olha o castigo dele. Assim é Deus com nós. Aí a hora que a gente abre os olhos, aí agora você merece, recebe aí. Então, é isso que Deus nos ensina nesta manhã, irmãos. Vejamos aqui, então, glória ao nome do Senhor, que nós vemos aqui no livro de Sal, né, sobre o sal. Então, irmão, o sal de depósito próximo ao Mar Morto. Olha aqui, ó, olha, presta atenção, vamos pegar o Mar Morto. Todos sabem que o Mar Morto tem muito sal. Existe contaminação naquele mar, irmão? Não. Nem vida, nem peixe, nada ali sobrevive, porque ali está tão salgado e purificado, qualquer bactéria que cair ali morre, qualquer vírus que passar ali morre, porque é muito puro, é muito salgado. Vocês estão entendendo isso? Se um homem, você pode ver que se um homem vai lá, ele nada um pouco, ele não pode nadar muito tempo lá, porque ele vai sofrer uma ação muito forte. Deus é assim, meu irmão. A presença de Deus, o resplandecer de Deus é tão forte que só através de Jesus Cristo que nós podemos ficar em pé na presença de Deus. Só através de Jesus Cristo. Só através do sangue do Cordeiro. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem crente que não está dando valor à graça de Jesus Cristo. Não está dando valor, não está acreditando. Então anda de qualquer jeito e não se importa com a consequência que virá lá fora, lá na frente. Isso chama iniquidade. É esse pecado que vai levar muitos para o inferno, a iniquidade. Agora, nós temos que rever muito bem sobre esse assunto. Precisamos nos purificar no sangue de Jesus. Se tem alguém entre nós que está ouvindo isso, ou outros que vão ouvir, que não estiver enquadrado na palavra de Deus, em nome de Jesus, tema a Deus, peça perdão e acerta as tuas veredas com ele enquanto estiver vida. Depois que morre, não tem mais chance. Essa é a verdade. Amados, e vejamos aqui então, né? Nós estamos falando aqui, agora nós estamos falando isso, né, irmão? Então, esses discípulos que perdem o seu sabor, como eu disse para vocês, deixam de ser testemunha eficaz de Jesus Cristo para o mundo, né? Então, quando esses discípulos, porque discípulos são os crentes são discípulos, todos vocês são discípulos, nós somos crentes e discípulos de Jesus. Então, quando nós deixamos, irmão, quando nós deixamos, glória ao nome do Senhor, de ser testemunha eficaz de Jesus Cristo, aí nós estamos virando um sal insípido, já não presta mais para nada, entendeu? Santo é o nome do Senhor. Uma segunda afirmação sobre o sal, irmão, nós podemos ver aqui no verso 50, que já está falando, e podemos ver também, irmãos, no livro de Números, capítulo 18, versículo 19. Já está terminando, queridos. Números, capítulo 18, versículo 19.
Olha o que diz aqui. E todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti, aos teus filhos e tuas filhas, contigo, por um estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Então, o sal ele tem poder de purificar materialmente dizendo. Jesus usou isso, Deus usou isso simbolicamente e espiritualmente nós somos o sal nessa terra em Cristo Jesus. Vamos ver uma outra passagem que está escrito aqui, olha. Veja bem uma outra passagem. Segundo Crônicas, capítulo 13. Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Diz assim: E Abias ordenou a peleja com o exército dos valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra eles a batalha com 800.000 homens escolhidos de todos os corajosos. Espera um pouquinho, meus irmãos, eu peguei aqui, deixa eu ver aqui, segundo Crônicas, glória ao nome do Senhor Jesus, 13, versículo 3. Irmão, eu peguei aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Eu peguei errado, irmão. Desculpa aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Vou ver se eu acho aqui. Eu falei 3, é o versículo 5, perdão. Versículo 5, ó. E porventura não vos convém saber que o Senhor teu Deus Israel te deu para sempre Davi a soberania sobre Israel, ele e seus filhos, por uma aliança de sal. Eu li o 3, eu peço perdão. Tá vendo? Ele está falando de sal. Jesus não está falando de sal? Nós somos isto. Nós servimos para ajudar a purificar as pessoas no mundo através do testemunho de Jesus. Somos palavras vivas de Cristo, do Evangelho de Jesus na Terra. Agora, para finalizar, vamos abrir aqui, irmãos, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. E aqui nós finalizamos. Colossenses, capítulo 4. Bendito seja o nome de Deus. No capítulo 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Está vendo? Palavras temperada com sal, quer dizer, palavras puras, sem mentira, sem engano. Está entendendo isso? Então, quando temos as palavras puras, é como se fosse temperada com sal. Não tem impureza nas palavras. Oh, glória a Deus. Meus amados, se vocês entenderam tudo isso, que o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês. Então, é isso aqui, é que Jesus ensinou aos seus discípulos. E é hoje que Deus ensina para nós, nos dias de hoje, através da palavra, das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, guardamos, sejamos fiéis com o Senhor em tudo. Que o nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Glória ao nome do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus.